Delmiro Gouveia ficou conhecido como o Rei do Couro ou o Barão de Mauá do Nordeste. E esses títulos realmente lhe cabem, isso porque o Coronel Delmiro foi o mais inovador dos empresários nordestinos de seu tempo. Foi ele quem fez a primeira hidrelétrica do Nordeste, construiu também o que para muitos é o primeiro shopping do país. Delmiro fez mais de 500 quilômetros de estrada, levou água, energia e empregos para o meio do sertão, em uma localidade que, antes dele, praticamente era inexistente. Mas todos esses grandes empreendimentos trouxeram também grandes inimigos. Um dos episódios mais famosos de Delmiro foi quando ele deu uma surra de bengala no então vice-presidente do Brasil. Essa seria apenas uma das brigas políticas e amorosas que Delmiro teria em sua vida, porque ele ousou enfrentar poderosos. Ainda durante o século passado, a sua linha de fábricas, chamada Estrela, chegou a liderar o mercado brasileiro de malhas. Mas isso tudo chamou a atenção de uma poderosa concorrente escocesa que viraria sua maior inimiga. E o final dessa história não acabaria nada bem para Delmiro, interrompendo uma trajetória que poderia mudar o destino de uma região. Conheça agora a história de um dos pioneiros da industrialização do Brasil, Delmiro Gouveia. Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Delmiro Augusto da Cruz Gouveia nasceu na cidade de Ipu, no Ceará, em 1863. Quando tinha apenas 4 anos, seu pai foi morto em uma emboscada na Guerra do Paraguai. Mesmo assim, desde criança, Delmiro se mostrou aplicado. Ele aprendeu a ler e a escrever em casa, com a mãe e o padrasto. Mas, quando tinha 15 anos, passou por uma nova grande perda com o falecimento de sua mãe. Após essas tragédias familiares, ele decidiu se mudar para Recife em 1878. E por lá, iniciou, muito jovem, a sua vida profissional. Seu primeiro emprego foi como bilheteiro de trem na Brazilian Street Railways Company e rapidamente tornou-se chefe de estação de Caxangá, em Recife. Foi ali que Delmiro adquiriu suas primeiras noções de inglês, que seriam muito úteis no futuro. Ao completar a maioridade, mudou de emprego e se tornou caixeiro despachante na alfândega. Delmiro era muito focado no trabalho e rapidamente desenvolveu um apurado tino comercial. Prova disso foi que, certo dia, estava na firma de um amigo comerciante quando viu chegar uma pequena carga de peles de cabra e carneiros. O comerciante negou a carga porque não entendia do negócio. Delmiro então se ofereceu para vender o produto porque viu uma oportunidade. Isso aconteceu em 1883 e foi a primeira experiência de Delmiro no comércio de couros. O jovem Delmiro Gouveia vendia as peles de cabra e de carneiro na praça da cidade do Recife. É importante lembrar que esse negócio das peles movimentava milhões de dólares na época. O couro era usado para confeccionar as roupas dos vaqueiros e as selas dos animais. Também era utilizado para fazer bolsas, carteiras, sacolas, malas e pastas. Fora os calçados que, já naquela época, eram feitos deste material. E depois dessa primeira experiência no ramo, Delmiro resolveu viajar para o interior para fazer seu negócio crescer. Ele comprava diretamente o couro no interior e vendia na capital aos grandes exportadores. Mas ele fazia isso comprando a crédito, o que deixava os negócios limitados. Porém, por ter conseguido certa credibilidade, conseguiu empréstimos e logo a sua empresa começou a crescer. Todavia, esse também foi o motivo da sua falência. Muitos fregueses do interior acabaram não pagando Delmiro. Isso o obrigou a liquidar sua primeira firma e o deixou com grandes dívidas. Delmiro então desistiu de ser empresário por hora e voltou a ser apenas um funcionário. Em 1889, ele foi trabalhar para King Sutherland & Company, um grande curtume da Filadélfia, nos Estados Unidos, que atuava no Nordeste brasileiro. Como Delmiro conhecia bem o mercado do sertão, logo teve sucesso na empresa, tendo papel de comprador e também, muitas vezes, atuava ajudando na venda. Depois de 2 anos trabalhando nessa empresa, resolveu viajar aos Estados Unidos para tentar um acordo diretamente com a King Sutherland. Ele tinha como objetivo ter plenos poderes para gerir todos os negócios da empresa em Pernambuco, o que conseguiu. Teve tanto sucesso nesse negócio que, posteriormente, comprou as instalações da King Sutherland no Brasil. Simultaneamente a esse trabalho, desde 1891, ele, em sociedade com o inglês Clement Levy, tinha um armazém de compra e exportação de peles de cabra e bode.
Esses negócios fizeram Delmiro deter praticamente o monopólio do comércio de couros no Recife. Nessa época, ele já era conhecido como o rei do couro e estava rico com suas exportações. Delmiro acabou se destacando em Recife, inclusive adentrando fortemente em questões políticas, o que em muitos momentos o favoreceu, mas que também criou grandes transtornos em função de suas desavenças. Delmiro era inquieto. Partiu, então, para tocar outros empreendimentos paralelos, além dos couros. Em 1897, ele obteve a permissão para a construção de um grande empreendimento imobiliário, o Mercado Modelo Coelho Sintra, que ficou conhecido como o Mercado do Derby. O empreendimento era composto por um grande mercado, uma luxuosa hospedaria, um vasto edifício destinado a vários jogos, um café, além de um teatro e um velódromo. O Derby é considerado por vários historiadores como o primeiro shopping do Brasil pelas suas características, contendo 264 compartimentos alugados. Delmiro, para construir o empreendimento, recebeu isenção de impostos e uma concessão de 25 anos. O acordo firmado com a prefeitura previa ainda a abertura de ruas e a construção de residências, as quais, no entanto, não chegaram a ser construídas. Bem perto do shopping, ele fez o Hotel Grande Internacional, considerado na época um dos hotéis mais modernos da América do Sul. No mesmo ano, em 1899, Delmiro se envolveu em outro negócio. Em sociedade com José Maria Carneiro da Cunha, comprou a refinaria e destilaria Beltrão, que encontrava-se em dificuldades em razão das precárias instalações da fábrica e também por questões mercadológicas. Contornando esses primeiros problemas, o produto também não agradou o público devido aos preços elevados. Ambos os empreendimentos acabariam não dando certo, e isso é muito atribuído pela oposição política de Delmiro, que pertencia ao grupo de oposição ao governo. Na usina, por exemplo, os usineiros que forneciam açúcar bruto dependiam da boa vontade do governo em poder comercializá-los em grandes quantidades. O resultado disso é que a usina Beltrão não conseguia comprar matéria-prima o suficiente, o que atrapalhava muito o negócio. Conflitos políticos entre Delmiro e governantes pernambucanos resultaram em diversas sabotagens nos seus negócios. Como ele não queria continuar tendo tais problemas, embarcou para o Rio de Janeiro para tentar resolver essas questões na capital federal. Mas tudo deu errado. Quando Delmiro se encontrou com o vice-presidente, Rosa e Silva, que era um aliado dos seus desafetos em Pernambuco, acabou agredindo o vice-presidente a bengaladas porque o político fez pouco caso do seu problema. Esse incidente chocou a sociedade e piorou a situação de Delmiro em Recife, inclusive com ameaças de morte que vinham de tudo quanto é lado. Todo esse entrevero culminou em um incêndio do mercado do Derby, que muitos acreditam a própria polícia. Delmiro, inclusive, acabou sendo preso junto de seu sócio, mas, como já tinha alcançado grande notoriedade, sua prisão causou uma revolta popular, então, no dia seguinte, ele foi liberado. Diante da grave crise brasileira desencadeada quando o Banco da República suspendeu seus pagamentos, Delmiro foi pressionado a saldar suas dívidas, então hipotecou sua participação do Derby. Suas outras empresas passavam por imbróglios jurídicos que misturavam com suas questões políticas. Mesmo assim, ele as mantinha de pé, porém, além dos seus problemas nos negócios, Delmiro também enfrentava problemas de ordem pessoal. Ele gostava de arranjar encrenca também no que se diz respeito a relações amorosas. Delmiro, se você for procurar aquela mulher, eu não fico mais nesta casa, eu vou me embora, vou viver na casa dos meus pais. Ótimo, melhor assim. Acabou-se, anunciada. Pra mim, acabou-se tudo. Nós não vamos nos ater a esses assuntos porque nosso foco é nos negócios de Delmiro, mas é importante que sejam citados porque esses problemas, muitas vezes, levaram-no a tomar decisões que teriam um profundo impacto no seu futuro. Que foi o caso, por exemplo, de Carmela Eulina do Amaral Guzmão, com quem Delmiro teve um romance. O problema é que ela era filha do governador do estado, Segismundo Gonçalves. O governador, seu opositor, odiou a história e começou uma campanha publicitária por meio de seus jornais para depreciar a imagem de Delmiro. Em 1902, quando começou sua relação com Carmela, ela tinha 16 anos e por isso Delmiro chegou a ser condenado por rapto de menor. No futuro, ele seria inocentado, mas o estrago já havia sido feito. Por esse e outros problemas, Delmiro acabaria fugindo para uma localidade denominada Pedra, em Alagoas. Por ali, ele começaria uma nova vida e faria uma verdadeira revolução. Sua obra maior, entretanto,
a realizou em Alagoas, quando tornou-se fazendeiro e empreendeu na região semiárida uma verdadeira revolução industrial e hidráulica. Em 1903, Delmiro tornou-se proprietário de uma fazenda em pedra no sertão de Alagoas. No meio da caatinga, aquele era um lugar que estava sempre sob a ameaça dos anos de seca. Algodão, por exemplo, só dava algum lucro nos melhores anos. Inóspito, não havia eletricidade, nem água encanada e, para se ter uma ideia, jornais só chegavam com 15 dias de atraso. Mas, em compensação, era um lugar que ele teria apoio político para colocar seus negócios de pé, o que lhe faltou em Pernambuco. E a logística era fácil, em função do local, possuía estradas de ferro que ligavam a rota navegável do rio São Francisco. Delmiro, na região, foi um dos que introduziram a palma, uma espécie de cactus que sobrevive à seca e serve como alimento para o gado. Isso porque ele também estava atuando como pecuarista. Delmiro também foi um dos primeiros a levar reprodutores da raça zebu e vacas holandesas para cruzar com o gado crioulo. Ele vendia também, em menor escala, mamona e algodão. Mas seu principal negócio, nos primeiros anos de sertão, continuava sendo a compra e a venda de cabras e carneiros e suas peles. Delmiro tinha cerca de 200 burros próprios para fazer essa logística, além de contratados por fora. No cortume que ele abriu em pedra, as peles eram tratadas, classificadas e enfardadas. Depois, seguiam pela estrada de ferro até serem conduzidas por canoas pelo rio São Francisco. No final dessa logística, elas eram exportadas para os Estados Unidos e Europa. Segundo relatos da época, Delmiro chegou a exportar uma média anual de 1,5 milhão de peles para os Estados Unidos, outros falam em até 5 milhões. Delmiro havia novamente vencido, mas você se lembra que ele era um inquieto, né? Então, era hora de, simplesmente, trazer luz para o meio do sertão. Em 1910, Delmiro começou a construir uma hidrelétrica na cachoeira de Paulo Afonso. Essa é uma passagem que ajudou a criar o mito do coronel Delmiro Gouveia. Afinal, era algo totalmente inovador, um homem domando uma cachoeira. E não foi por menos. Para isso acontecer, ele, junto de sua equipe, teve que fazer verdadeiros malabarismos para tocar a obra. Inclusive, trazendo material da Alemanha e Suíça. Então, em 1914, foi inaugurada a primeira hidrelétrica do Nordeste e a segunda do Brasil. E ele não parou por aí. Em pedra, ele construiu uma vila operária com 200 casas de alvenaria e açudes que trouxeram melhorias para a região. Entre as obras que ele fez, uma das que mais chamou a atenção foi a construção de estradas. E com grande parte financiada com capitais próprios, Delmiro construiu mais de 500 quilômetros de estrada na região, trazendo ao sertão avanços nunca antes imaginados. Todas essas obras não foram feitas sem um grande interesse empresarial por trás. A hidrelétrica, por exemplo, era para alimentar uma fábrica de linhas de costura e a iluminação da localidade de Pedra. Em 1º de julho de 1914, ele inaugurou a fábrica de linhas Estrela, que produzia linhas para costura, bordado, crochê e malharia. Eram 3 grandes pavilhões com produção de até 216 mil carretéis. O primeiro ano foi marcado por problemas na operação, porque era muito difícil transformar 800 trabalhadores sertanejos em mecânicos, eletricistas e fiandeiros. Delmiro exigiu o máximo dos seus funcionários e criou diversas normas para os produtos obterem a melhor qualidade. Também foram criadas regras para a vila operária. Assim, Delmiro encabeçava exatamente o que hoje chamamos de coronel da localidade, tendo controle total sobre as famílias que ali residiam. Ele mandava e desmandava na região. Para muitos historiadores, era excessivo, e a sua linha, muitas vezes, violenta. Funcionários reclamavam das restrições impostas por Delmiro, que as impunham através do medo de multas e castigos. Por outro lado, é notório a diferença em termos de estrutura daquele lugar. Por ali, havia luz elétrica, distribuição de água, rede de esgoto e condições de higiene muito acima da região. Em Pedra, havia ensino para crianças e cursos de alfabetização para os adultos. Quem não mandasse os seus filhos para estudar ficava desempregado e perdia a casa. Serviços de saúde também se faziam presentes com dentistas e médicos. A diversão ficava por conta de um cinema local. Toda essa estrutura social foi criada para a fábrica rodar melhor e rapidamente os resultados viriam. Mas isso também com a ajuda do ambiente externo.
Quando Delmiro inaugurou a Estrela, a conjuntura mundial era favorável aos empresários brasileiros. Com a Primeira Guerra Mundial eclodindo, o setor de transporte marítimo passou por uma grande crise. Isso causou uma grande queda nas importações, o que prejudicou os principais concorrentes que eram de fora. Delmiro aproveitou a situação e a fábrica cresceu rapidamente. Já em 1916, faturou cerca de 2.000 contos. A título de comparação, a previsão orçamentária para todo o estado de Alagoas chegava a apenas 3.970 contos. Mas, com todo esse sucesso, Delmiro agora teria um novo inimigo, e esse era muito mais poderoso. A escocesa Machine Cottons tinha praticamente o monopólio do mercado, mas perdeu espaço devido às dificuldades enfrentadas no translado das linhas pelos oceanos. A Estrela cresceu aproveitando essa brecha, então ela passou a estabelecer escritórios em diversos países. Assim, tomou boa parte do mercado dos ingleses, principalmente no Brasil e na América Latina como um todo. A ascensão da Estrela, que chegou a ter 2.000 funcionários, no entanto, incomodou o alto escalão da Machine Cotton, que começou a combater o crescimento da indústria brasileira. A companhia escocesa passou a boicotar comerciantes que comprassem as linhas da Estrela e também derrubou os preços ao limite, afetando assim a concorrência, praticando dumping. Além disso, a companhia escocesa também registrou o nome Estrela em países como Argentina e Uruguai. A medida obrigou Delmiro a comercializar seus produtos com o nome de linhas Barrilejo nesses países. Em meio à pressão econômica, os escoceses tentaram ainda comprar a fábrica de Delmiro Gouveia por diversas vezes. Conta a história que um certo dia, em uma das visitas dos escoceses para comprar a Estrela, o brasileiro teria destratado os executivos da concorrente e dito que seria ele quem compraria a fábrica da Machine Cotton. Delmiro era impiedoso e focado nos negócios, mas esses seriam os últimos atos de sua trajetória. Em 1917, com o crescimento da Estrela a todo vapor, Delmiro Gouveia foi assassinado na sacada de sua casa a tiros aos 54 anos. Delmiro foi o primeiro e único homem a ser assassinado na localidade de Pedra na época. 3 pessoas foram presas semanas depois, mas o crime nunca foi inteiramente desvendado. Desavenças pessoais foram apontadas como os motivos do crime, mas alguns historiadores defendem a tese que a Machine Cotton estaria por trás da morte, e isso foi difundido no imaginário popular. Outros dizem que as motivações foram conjugais, outros falam sobre conspirações políticas, mas ninguém sabe ao certo até os dias de hoje. A história da Estrela continuou e ela seguiu sendo administrada pelo seu sócio, Lionel Iona, até 1924, quando, através de um processo litigioso, passou os 3 filhos herdeiros de Delmiro. A Estrela ainda era uma pedra no sapato de gente poderosa. Mas, nos bastidores, os ingleses, por meio de seu embaixador e importantes banqueiros, fizeram um lobby para o Brasil facilitar as importações de seus produtos com novas leis. Então, com a eleição de Washington Luiz para a presidência, alguns anos depois, o Brasil passou por uma abertura comercial e acabou cedendo à pressão dos ingleses para abolir tarifas de linhas importadas, o que impactou fortemente a Estrela. Após ter tentado, sem sucesso, comprar a Estrela por anos, a Machine Cotton, em 1929, 12 anos após a morte de Delmiro, finalmente conseguiu. 2 anos antes, a fábrica havia sido vendida para Menezes Irmãos e Companhia, que, para muitos, serviu apenas como testa de ferro no negócio. Em 1930, a Machine Cotton desmantelou a fábrica. Suas máquinas foram destruídas a golpe de picareta e levadas ao cânion de Paulo Afonso, sendo atiradas no fundo do rio São Francisco. Salvou-se apenas a parte de tecelagem, que teve ao longo dos anos vários donos até ser fechada em 2017. Delmiro ousou em um tempo e lugar que poucos assim o faziam. Lutando contra poderosos, ele conseguiu fazer seus negócios crescerem, mas acabou falecendo prematuramente, muito provavelmente também pela sua ousadia. E a pergunta que não quer calar fica para vocês responderem aqui nos comentários. Afinal, quem matou Delmiro Gouveia?